Gente, na verdade, o objetivo aqui é a gente refletir um pouco da palavra de Deus. O tema é muito desafiador e eu gostaria de conversar com vocês, na verdade, uma grande conversa mesmo, tá? E depois, como o pessoal já me encomendou aqui, depois da gente fazer a palestra, vai ter um tempinho para a gente, de repente, a partir de uma pergunta que eu vou fazer, vocês se reunirem, conversarem e debaterem sobre essa pergunta, tá bom? Então, vamos caminhar nessa direção aí. Qual é o tema? O tema é vivendo uma vida santificada em um mundo secular. Vivendo uma vida santificada em um mundo secular. Então eu vou começar dizendo para vocês que há algumas semanas uma jovem, mais ou menos na idade de alguns de vocês, me procurou aqui dizendo o seguinte: pastor, eu estou diante de um dilema. E qual é o meu dilema? É que eu passei todo o meu ensino médio sonhando em ser psicóloga. Eu queria entender o comportamento humano, eu queria ajudar as pessoas, seus transtornos mentais, nos seus problemas existenciais. E aí eu tentei uma vez, não consegui. Estudei, me esforcei. Tentei essa segunda vez, consegui. E é uma universidade federal, e é um curso gratuito. Eu não tenho muita condição financeira, e para mim foi um sonho. E aí, enquanto eu estava da primeira tentativa para a segunda tentativa, eu conheci Jesus Cristo. Eu me converti, como ela chamou. E aí eu estava todo animado para fazer o curso, mas nesse intervalo, quando eu conheci a Cristo, a minha vida mudou completamente. Mudaram minhas crenças, minha cabeça, minhas prioridades, meus pensamentos, meus valores. E agora eu estou na iminência de começar o curso, agora em agosto. Já fiquei sabendo, um bocado de gente veio me dizer que na universidade em que eu vou cursar, a barra é pesadíssima, muito ateísmo, muitas críticas, muita perseguição aos cristãos, e tal, e ela começou a descrever um verdadeiro cenário de guerra, e aí eu entendi o dilema dela, mas aí, propositadamente, eu perguntei, e qual é o dilema, então? E ela disse, o dilema é o seguinte, eu não sei se eu vou dar conta, e aí eu tenho medo de perder a minha fé, eu devo insistir, desistir, devo arriscar? O que é que eu posso fazer? Como decidir? Eu quero dizer, antes de tudo, que esse dilema é muito legítimo, porque, de fato, a descrição que essa pessoa faz da área em que ela vai estudar é muito realista, não é alguma coisa fantasiosa. O risco dela perder a fé, como ela chamou, de fato é real. Pois se há uma área da academia, particularmente, em que o processo de secularização, que foi basicamente o que ela descreveu, é avançadíssimo, é justamente nas áreas de ciências humanas, onde se encontra, no caso da universidade, onde ela vai fazer o curso de psicologia. No final do que eu vou falar, eu vou compartilhar com vocês qual foi a resposta que eu dei para ela. Mas como vocês são inteligentes, eu vou entender que vocês vão começar a perceber pela linha do que eu vou falar qual resposta foi essa. Mas a resposta foi baseada na minha própria experiência, porque alguma coisa como 40 e poucos anos atrás eu estava nesse mesmo dilema. E eu acho que o dilema dela ficou mais acentuado, mas não era um dilema diferente. Em 1980, Jesus Cristo me encontrou, eu tinha 15 anos e alguma coisa, um mês mais ou menos. Eu tinha acabado de fazer o vestibular para psicologia, para começar a cursar aqui na Federal, eu sou de Campina Grande, a partir de 1981, e nesse intervalo de julho de 1980 a dezembro de 1981, ou dezembro de 1980, portanto o semestre anterior a entrar na faculdade, eu vivi esse mesmo dilema. Eu estava morando ainda em Campina Grande, comecei a fazer o Instituto Bíblico Betel Brasileiro, que naquela época tinha uma extensão, eu sou da turma pioneira do Betel, e aí eu comecei a entender um pouco da fé, porque a experiência que eu tinha tido com Deus não tinha sido numa igreja, tinha sido na minha casa, quando duas pessoas vieram e me evangelizaram.
E aí eu comecei a me aprofundar, eu li a Bíblia vorazmente, eu comecei a ler livros de filosofia cristã, de teologia, entendia um bocado de coisa, deixava de entender um monte mais ainda, mas aquilo foi me dando um certo corpo, como se fosse uma academia espiritual, mas o dilema na minha cabeça e o medo ainda existia. Será que eu vou dar conta? Era exatamente a mesma coisa. Será que quando eu chegar no mundo real, em que eu não estiver na igreja, em que eu não estiver nas reuniões da mocidade, em que eu não estiver nos acampamentos e retiros da mocidade, será que eu vou dar conta? Porque no colégio era uma coisa, naquela época ainda se tinha um colégio em que se respeitava certa coisa, nós tínhamos intervalo bíblico já naquela época, eu fiz parte da ABS, Aliança Bíblica Secundarista, naquela época, sabia que tinha a ABU, mas a ABU não conhecia ninguém em João Pessoa. Então, a minha primeira formação, exatamente como aquela jovem, é em psicologia. Eu sou mestre em psicologia social, exerci clínica psicológica por mais de 10 anos, até que assumi a chancelaria do Mackenzie em 2020, e aí não tive mais, porque ficou impossível. Portanto, eu acredito que sei, pelo menos nisso aí, quais são os dilemas reais de alguém que deseja seguir essa carreira, e algumas fantasias e algumas narrativas que não são reais também. No meu trabalho como chanceler da Universidade Mackenzie, eu sei o que é ser um cristão numa academia, mesmo sendo uma universidade presbiteriana, e sei o que aqueles jovens das ciências humanas, particularmente no nosso Centro de Ciências Humanas, passam. Porém, antes de chegar ao fim da história, eu preciso esclarecer, antes de dizer o que eu disse para ela, quais são os termos do nosso engajamento aqui. Toda palestra é um engajamento. Eu falo e vocês começam a se conectar com aquilo que eu vou falando, e eu vou abrindo novas conexões e vocês vão entrando, e esse diálogo conceitual aí dentro da sua cabeça, existencial, vai se estabelecendo. Então, deixa eu primeiro estabelecer quais são as regras do engajamento, de como é que a coisa vai acontecer. Primeiro, a gente precisa falar e dizer o que é que a gente está querendo entender por vida santificada. E o que a gente está entendendo como mundo secularizado, porque pode ser que o que você chama de vida santificada não seja o que eu chamo de vida santificada, embora a gente possa ter muitas similaridades. E o que você chama de mundo secularizado, ou que os organizadores propuseram como tema, talvez não seja o que eu penso sobre secularismo, secularização. Então vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Primeira, o que é secularização? Isso funcionava na minha época, que eu falava, porque eu era jovem. Não funcionou não, foi antigo, não. Deu para conectar aí, né? Se ficar alguma coisa outdated, vocês fazem assim, tá bom? Alguma coisa que estiver fora aí, vocês dizem, ih, pastor, isso aí não dá, e vocês me atualizem, sabe? Eu prometo a vocês que eu não vou falar, caiu a ficha. Porque eu sei que a boa parte de vocês não sabe nem o que é a ficha, muito menos onde ela caía, tá bom? Então vamos embora. Então vamos lá. O que é secularização? Veja, preste bem atenção, porque eu vou ser bem simples, bem objetivo, nada filosófico, nada profundo, bem simples e objetivo. Secularização se refere a um processo de diminuição da influência da religião na sociedade e na cultura. Quanto mais secularizada, menos influência a religião tem numa cultura. Quanto menos secularizada, mais influência tem a religião nessa cultura e nessa sociedade. Houve momentos na história em que essa secularização, ou um outro termo que ele usa é dessacralização, ou seja, perda do sagrado, ocorreu repentinamente. Por exemplo, em revoluções cuja orientação ideológica, cujo objetivo político era no sentido de abandonar preceitos culturais, práticas religiosas, e um bom exemplo de como aconteceu assim rapidamente foi o que aconteceu nos países e nas culturas da antiga chamada Cortina de Ferro, que eram os países influenciados pela Revolução Russa de 1817 e a formação da União Soviética. Naquele lugar, cada vez mais, e de uma maneira muito repentina, inclusive com perseguição política clara, os cristãos deixaram de ter influência, a religião deixou de ter influência e aquela sociedade se tornou cada vez mais secularizada. Mas em outros momentos da história, e nós estamos falando de um deles, que é o que nós estamos vivendo, preste atenção, a secularização ela foi se estabelecendo
de maneira gradual. E como é que ela foi gradualmente, como ferrugem, corroendo as estruturas da religião na sociedade? Na medida em que começou a se valorizar algumas outras ideologias ou pensamentos ou cosmovisões, como, por exemplo, o materialismo, o hedonismo e o individualismo. E hoje a gente pode dizer que quanto mais materialista, hedonista e individualista for uma sociedade e uma cultura, mais secularizada ela será. E aqui eu estou entendendo que quando eu falo de materialismo, você saca logo do que se trata. Quando eu falo de individualismo também. Quando eu falo de hedonismo, eu estou me referindo à busca do prazer pelo prazer. Então, em qualquer cultura em que o que vale é a matéria, o dinheiro, por exemplo, em que o prazer se justifica por si mesmo, não importa se é certo ou errado, contanto que eu seja feliz, contanto que todas as formas de amor eu possa buscar e assim por diante, e que o mais importante é o meu self, o meu individualismo e não o coletivismo, então quanto mais isso for forte, mais secularizada será a sociedade. E aí parece-me que no Ocidente atual é exatamente isso que gradualmente está sendo ocorrido, está ocorrendo, inclusive no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo canta em prosa e verso que nós nos tornaremos até 2050 um país mais evangélico do que católico. E todo mundo diz, que legal. Só que não estão olhando nas estatísticas do IBGE e não percebem que o segmento que mais tem crescido proporcionalmente não é de evangélicos, mas é de ateus, agnósticos e sem religião. Hoje, percentualmente, os ateus, agnósticos e sem religião correspondem a um crescimento que é quase o dobro do crescimento dos evangélicos. Então, mais gente está se tornando ateia, agnóstica e sem religião do que evangélica. Então, ainda que numericamente sejamos maioria, e junto com os católicos, cristãos de um modo geral, aí a grande maioria, mas a sociedade tem crescido mais no seu ateísmo, no seu agnosticismo e no seu secularismo, sem religião. Consequentemente, o materialismo, o hedonismo, o individualismo crescem e a sociedade se torna menos religiosa e o processo de secularização cresce mais ainda. Um dos aspectos desse processo de secularização, quando não há uma revolução, é o seguinte: pense em algo que você vai empurrando, como uma cadeira que um dia foi útil e que perdeu um dos pés, um tamborete de 3 pés. Um começou a ser comido por cupim. E aí não dá para sentar num tamborete com 2 pernas, né? Claro. Aí você começa a encostar esse tamborete em alguma coisa que dê sustentação àquela perna que está quebrada. E por enquanto você se senta, arriscando, mas se senta. Daqui a pouco aquela perna começa a ser comida mais ainda, ela fica tão baixa que você não consegue mais sentar nela, e você encosta numa parede, ela está na sua casa, você fica toda hora dizendo assim, eu vou colocar um pé, eu vou passar num marceneiro para colocar um pé, para restituir isso aí, mas como ela está num canto, e você não passa na frente dela toda hora, ela vai se tornando cada vez mais obsoleta, dispensável, algo que não é relevante para você. O processo de secularização tem pego a religião, colocado num canto e dizendo assim, você quer sentar nela? Ok. Por sua livre e conta e risco. É com você. Para o restante não serve. Então você creia assim no seu horizonte particular, na sua igreja e no seu lugar. Mas não tente impor, nem sequer falar sobre o que você crê no meio da sala. Fica aí no cantinho, e é exatamente esse processo que a gente chama como um subproduto do secularismo chamado laicismo, que é a ideia de que o Estado, por ser laico, a parte religiosa é completamente dispensável. Existe um teólogo, e aí eu espero não estar escandalizando nenhum, é porque ele é católico, chamado Dom Boaventura Kloppenburg, que ele fala de 5 distintos movimentos incluídos no processo geral de secularização. É como se você pegasse assim,
uma salada de frutas chamada secularização e dissesse assim: quais são as frutas que estão nessa salada? Então a primeira fruta seria o que a gente chama de dessacralização. O que é dessacralização? É tirar o sagrado do horizonte humano. O sagrado é tudo aquilo que a gente tem uma reverência especial. Então, lembra das muitas vezes que era comum, eu era católico romano na época, em que eu passava na frente de uma igreja, que é um espaço sagrado, religioso, e eu fazia o sinal da cruz. Se você foi católico um dia, você não passava na frente de uma igreja sem fazer o sinal da cruz. Esse gesto automático, que para muita gente era automático, no entanto, implicitamente significava o seguinte: aquilo lá é sagrado, esse espaço simbólico é sagrado. O que é que houve de dessacralização? O casamento. Na medida em que não é mais Deus, nem a igreja, quem diz o que é o casamento, mas o Estado, e as leis mudam, e todo mundo diz que tudo é casamento, eu estou dessacralizando o casamento e tornando esse casamento alguma coisa só social ou legal. Esse é o processo de dessacralização, uma das frutas dessa salada chamada secularização. A segunda fruta é a fruta da demitologização, vem da palavra mito, que é a ideia de que existe algo que está sendo construído numa espécie de meta-universo, a gente chamaria de no mundo espiritual, e que nesse mundo espiritual a ideia de mito são as narrativas desse mundo espiritual. Na medida em que eu digo que Deus não existe, que a religião é dispensável, eu começo a redefinir esses mitos ou a negá-los. Eu começo a dizer que essas histórias não são verdadeiras ou são como quaisquer outras histórias, como literatura, por exemplo, narrativa, ficcional e assim por diante. Esse é o segundo subproduto da secularização, a segunda fruta dessa salada chamada secularização. A terceira é aquilo que a gente chama de desmagização, da ideia de mágica, mas não de mágica, não pode nem falar mais, é mágica ruim, certo? É mágica ruim, não é mágica boa. Se é que há mágica boa, é mágica escura, se você me entende. Então, essa mágica escura seria a mágica feita para fins maus. Mas a ideia de demaginização é a ideia de que existe uma mágica boa. Vou dar um exemplo. Quem crê em sorte e azar não precisa ser crente. Na verdade, a Bíblia diz que Deus muda a nossa sorte, mas aí é outra sorte. Mas quem crê em sorte e azar, crê naquilo que a gente chama de pensamento mágico, de que alguma coisa que não é explicada racionalmente pode de repente acontecer. Só que cada vez mais pessoas acreditam menos nessas possibilidades. E aí existe um esvaziamento desse pensamento mágico, de que de repente um anjo apareça, Deus apareça, os planetas entrem em alinhamento por uma ideia sobrenatural, mística, e aí essa é uma das terceiras frutas do processo de secularização. A quarta fruta é o que eu já falei, é a laicização ou desreligiosização. Ou seja, que a religiosidade é cada vez mais sem sentido. E por último, a chamada coisificação. Por exemplo, toda essa banalidade com relação ao aborto e ao tema do momento. Qual é o tema do momento? Bebê reborn. Bebê reborn. Alguém tem que falar sobre isso, porque quase ninguém está falando isso nas redes sociais, não é verdade? Você abre o seu feed, quase ninguém está falando sobre isso, né? Então alguém tem que surfar nessa onda. Então eu estou aproveitando aqui a minha prancha. Certo? Por que é que criança se tornou apenas uma questão de saúde pública? Por que é que alguém confunde um boneco, por mais realista que seja, com uma pessoa? Porque existia um processo de coisificação. Até a semântica das palavras perderam o sentido. Antes se falava assim: ah, que lindo o seu bebê, quando alguém estava grávida. Hoje se diz assim: como é que está seu feto?
Porque feto não é bebê. Bebê parece alguém, né? É alguém. Feto é uma coisa na cabeça de muita gente. Então, quando junta essas 5 frutas, você tem aí a salada chamada secularização. Então, me acompanhe, por favor. Você tem 2 maneiras de ver a vida. Tem outras, mas digamos que nós vamos dividir em 2. A maneira secularizada e a maneira, digamos assim, espiritualizada. A maneira secularizada é assim: o que é profano, racional, técnico, cientificista, não científico, cientificista e objetificado é secular. Por outro lado, o que é sagrado, que carrega o poder do mito, que carrega a ideia da magia, no sentido lato da palavra, que se estrutura por meio de ritos religiosos e que pensa no transcendente, no metafísico, é o mundo sacralizado. Então, hoje, no Brasil, você pode quase que dividir ao meio as pessoas em secularizadas e espiritualizadas. Ficou claro, então, o que é que eu estou definindo por secularizada? Você consegue lembrar de alguém na sua escola, na sua faculdade, na sua família, que é muito mais alguém profano, racional, tecnicista, cientificista e objetivista do que aquela antiga vovó, aquele antigo titio, aquela antiga irmã mais velha, que normalmente era alguém mais religioso, que falava de coisas mais religiosas e você se identificava? Pois bem, essa pessoa, quer ela saiba ou não, quer ela se defina ou não, quer ela se justifique ou não, ela é uma pessoa secularizada. E secularizado é mais ou menos como frequentar crossfit. Você começa e depois você continua. Você começa bem, depois você se torna um crossfiteiro de carteirinha. Assim mesmo é um secularizado. Ele começa apenas para baixar a barriga, depois ele se torna um adepto dessa religião chamada crossfiteira. Tá bom? Tem outras religiões aí também. Então, a primeira pergunta que eu deixo para você pensar, quiser anotar aí, claro que não vai ser com papel e lápis, porque você é um sujeito da era secular, você vai digitar no seu notes ou em qualquer lugar do seu celular, ou vai gravar. É a seguinte pergunta: quais são os sinais? Eu quero que você veja esses sinais. Por favor, não fique com essa cara aí de paisagem olhando para mim. Vamos trabalhar essa cabeça aí. Quais são os sinais que você aponta em seu cotidiano, em seu dia a dia, que você diria assim: isso é secular? Gente, o que vocês estão olhando para mim é para anotar, para gravar, para perguntar a você mesmo daqui a pouco. Então não fica olhando para mim. Quais são os sinais que você aponta ao seu redor, no seu dia a dia, que você diria: isso aqui é secular? Isso aqui é secular. Por favor, não fique procurando bruxas. Até porque as bruxas não são seculares, tá? As bruxas são do horizonte religioso. Procure outros fantasmas. Até porque fantasmas também não são do mundo secularizado. Procure, enfim, qualquer coisa aí na sua cabeça que você indica. Isso aqui é secular. Isso aqui é secular. Flagrei, senti o cheiro, tem todo o jeitão, isso aqui é secular. Por favor, anote. Tá bom? Ok, se você fizer um excelente exercício, você já vai se tornar membro do clube dos caçadores de secularismo da UMP do Sino da Paraíba. Ou seja, você vai sair daqui dizendo assim para todo mundo nos próximos dias: isso aí é secular, isso aí é secular, isso aí é secular. Você vai desenvolver uma capacidade, um cheirômetro especial para distinguir o cheiro de secularizado. Tudo bem? Mas isso é insuficiente. Ajuda, mas não muito. Porque você saber que essa secularização é hostil à sua fé não é suficiente. Até porque eu não precisava estar vindo aqui para dizer isso, porque você já sentia isso antes de mim, antes de eu lhe dizer. É mais ou menos como se você estivesse numa floresta, perdido, à noite, sem ter qualquer experiência de sobrevivência, e aí você não sabe quais os barulhos no mato são animais ferozes, ou são a madeira dilatando porque a temperatura baixou. E você vê bicho em tudo que é lado. É você não saber que planta você pode comer e qual é a venenosa. Você sabe que tem venenosa, mas qual é a venenosa dentre essas duas aqui? É você estar com sede e procurar água e não saber qual é a água potável. E de onde você pode tirar uma água se não está chovendo?
E principalmente é como se você, sem saber o caminho de saída, tivesse que sair dessa floresta vivo, mas não sabe como. Então, sentir o cheiro da secularização, perceber o efeito em você, sentir que tem alguma coisa errada com aquela pessoa, com aquela atitude, com aquele texto que você está lendo, com aquele filme que você está assistindo, com aquela série daquele personagem que você está olhando, dizendo assim, tem alguma coisa errada, isso não bate com a minha fé, não é suficiente. Você está perdido na mata, sem saber como sair, sem saber o que comer, sem saber o que beber, sem saber como se defender. Graças a Deus que você percebe, porque tem gente dentro da igreja que não percebe, que acha que está muito normal, é assim mesmo. Assim mesmo. O mundo está mudando, ele não entende que o mundo está mudando contra a fé, e não a favor da fé, como em outros momentos do passado. Então, refletir sobre quais são esses sinais de secularização, que é a primeira parte da palestra. Por enquanto eu estou na introdução, eu disse ao pessoal que ia terminar com 30 minutos. Refletir sobre quais são os sinais de secularização no seu dia a dia é tão importante como é importante saber os sintomas de uma doença, para você estabelecer protocolos de prevenção e formas de tratamento. Por enquanto, a gente está querendo dizer quais são os sinais. Em algum momento, você vai perguntar a alguém que sinais você consegue perceber no seu mundo que são secularizados. Ok? Ok, primeira parte da nossa tarefa cumprimos. Compreendemos um pouco o que é secularizado, o que é secularização, o que é mundo secularizado. Mas o que é vida santificada? Ah, pastor, isso aí não precisa nem dizer, a gente sabe. Nos últimos 10 anos que eu estou na igreja, eu assisti meu pastor falando sobre santificação umas 200 vezes. Estudo bíblico, livro. Isso aí é do horizonte religioso, eu conheço bem. Então, se eu disser alguma bobagem, por favor, corrija, mas eu preciso dizer o que é, ou pelo menos o que é que eu entendo. Tá bom? Vamos para a origem da coisa? Santo é o que é separado. Ok? 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 Ok. O violão que se toca lá na igreja, se foi comprado pelo músico ou por outra pessoa, ele foi consagrado, separado para o culto na igreja. Ok? Em tese é isso, não é isso? Pois bem. Só que existe uma diferença que é importante, que está por trás da coisa chamada santidade. É que aquilo que é santo, separado, ele é separado de algo, de alguém, de um lugar, de uma maneira, de um processo, de um objetivo que não é mais o dele em relação àquele. Ele foi separado daquilo para outra coisa. Ele está distinto. Por isso que santidade e santificação tem a ideia não apenas de separação de alguma coisa, mas consagração para outra coisa. Então vamos fazer uma equaçãozinha? Santificação é igual a separação de mais consagrar para. Entendeu? Separar de mais consagrar para é igual a santificação ou santidade. Não há como você separar algo de alguma coisa se não for para outra coisa. Concorda comigo? Eu tiro uma cadeira de dentro desse templo, desse lugar de adoração, e começo a usá-la fora daqui, eu estou usando fora daqui porque tem um outro propósito. Ela pode virar uma cadeira de refeitório. Ela foi santificada, separada de, consagrada para. Estamos na mesma página? Vamos comigo. Pois bem, o que é uma pessoa santificada? Por essa definição, é uma pessoa, primeiro, separada de, consagrada para. Ok. Gente, e eu que nunca, hein? E eu que nunca imaginava que pudesse dar aula de matemática, Cícero. Estou fazendo equação aqui, meu amigo. Não é de primeiro grau, é de 0 grau. Então, veja bem, a questão é,
Como é que os cristãos, ao longo de 2000 anos de história, fizeram essa separação ou essa santificação? De 3 modos. Anota aí, 3 modos. Está sendo gravado, né? Depois você pega o vídeo. Mas veja, 3 modos. Primeiro, cristãos saíram da influência do mundo. Saíram. É a chamada proposta do isolamento. Você lembra, né? Aqueles monges que estavam numa clausura, aqueles místicos dos primeiros séculos da fé cristã que iam para o deserto. Ainda hoje, os religiosos que vão para um lugar, um mosteiro, uma abadia ou qualquer lugar e não convivem com o mundo, fazem voto de silêncio, voto de isolamento. São pessoas que acreditam piamente que separar-se de é isolar-se de. Essa é uma proposta. O problema com essa proposta é duplo. 2 problemas. O mundo não está somente fora de mim. O mundo também está dentro de mim. Então eu não tenho como sair de mim mesmo, né? Eu posso sair do mundo, mas o mundo não sai de mim. E por que o mundo não sai de mim? Porque eu tenho uma coisa chamada natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa tem similaridade com os valores do mundo. Por isso que Deus diz assim: quando alguém for tentado, não diga que foi Deus que tentou, porque Deus não tenta ninguém, meu amigo. Quando alguém for tentado, diga assim: a cobiça que já havia dentro de mim foi despertada pela tentação e eu pequei. Ou seja, o maior inimigo que eu tenho não é aquele que arromba a minha porta do mundo para dentro. É aquele que abre sorrateiramente o meu coração por dentro, puxando o ferrolho, porque ele habita em mim. Ele está dentro de mim. Então, eu me isolar não resolve muito. Só para vocês terem uma ideia. Havia místicos no passado, daí a ideia de penitências auto-infligidas, aquelas penitências que a pessoa mastiga a carne, bate na carne, que se emasculavam, cortavam mesmo. Como a gente diria aqui no Nordeste, capava o sujeito. Porque a ideia dele é, se eu capar, eu não sinto desejo. Aí o resultado, o cara sentia desejo, olhava e não tinha mais nada lá para acontecer absolutamente nada. Mas o desejo estava dentro dele. E qual era o problema? É que ele pecava com a mente. Então a proposta de isolamento é problemática porque o mundo não está somente fora de mim, mas também dentro de mim. Logo, eu posso estar isolado, mas mundanizado. Eu posso estar isolado do mundo, porém mundanizado. Eu posso estar dentro da igreja, porém mundanizado. Eu posso estar numa reunião de oração, porém mundanizado. Eu posso estar orando, porém mundanizado. É só olhar as nossas orações e vamos ver com o que é que nós estamos pedindo. E se o mundo secularizado é aquele mundo individualista, hedonista e materialista, se a minha oração é individualista, materialista e hedonista, eu estou fazendo uma oração mundanizada. O mundo está dentro de mim. Não adianta eu me isolar. Então essa proposta nunca funcionou. O pessoal tenta, mas não funcionou. O segundo problema é que quem está fora do mundo não está no mundo. Ah, claro, pastor, quem está fora não está dentro. Só que quem não está dentro não influencia. Você já viu alguém salgar uma carne com o sal dentro do saleiro? Você já viu alguém iluminar um ambiente escondendo a luz debaixo do carpete ou debaixo da cadeira? Foi essa a questão que Jesus colocou quando usou as 2 metáforas. Vós sois a luz do mundo. Como pode a luz iluminar se for escondida debaixo da cama? Vós sois o sal da terra. Como pode o sal salgar se perder o sabor? Ou seja, sal dentro do saleiro, luz escondida, isolada, não influencia. Aí a grande pergunta que eu faço é essa: você acha que Deus colocou você no mundo para influenciar ou para ser influenciado ou não influenciar de jeito nenhum? Claro que foi para influenciar. Ele diz: vós sois, vós sois, vós sois. Se vós sois, se isolar não resolve. Essa proposta não serve.
Segunda proposta, historicamente, além do isolamento, os cristãos propuseram para si mesmos, para poder ter uma vida santificada, a chamada proposta da integração. E qual é a diferença? Que se no isolamento eu me isolo, na integração eu pego algumas coisas do mundo que eu julgo boas, e normalmente as que eu julgo boas é porque eu tenho dificuldade de resistir a elas. Elas são boas porque eu quero elas, mesmo que elas não sejam tão boas assim. E eu assimilo e misturo. Só que se eu estou dizendo que há uma vida santificada que me separa de, como é que me separa de se eu pego algumas coisas e ainda retenho perto de mim? Não é separação de. Então o problema com a integração é também complicado. Selecionar aspectos bons desse mundo, que é um sistema de crenças, princípios, valores, prioridades e paixões hostis a Deus, parece ser uma tarefa impossível. Se eu perguntar a cada um o que é que do mundo... Vamos dar um exemplo. Música que não foi composta com o objetivo explícito de glorificar a Deus, de lhe servir para o louvor e a adoração a Deus. Veja que eu estou usando uma categoria diferente da famosa música mundana, porque eu acredito que existe música que supostamente foi feita para glorificar a Deus e que é tão mundana quanto a música que não foi feita para isso. Mas tudo bem, para você esclarecer, uma música romântica que alguém faz para outro, que não tem nada de errado, segundo os princípios bíblicos, com exceção de uma coisa. Lá no meio da música, a pessoa diz assim: você para mim é tudo, e sem você eu não sei viver. Tem esse verso. Você para mim é tudo, e sem você eu não sei viver. Pergunta que eu lhe faço: essa música, por mais gostosa que seja de ouvir, com aquele cantor ou cantora preferida sua, é uma música santa ou é uma música mundana? Por que é mundana? Porque só tem um para quem a minha vida significa tudo e sem ele eu não sou nada. Quem é esse? Deus. Então eu posso estar cantando a melhor música do mundo, do melhor cantor, sem nenhuma mentalidade de sexo, de perversão, de pecaminosidade, mas ser mundana. Veja como é que João, o apóstolo, afirma na sua carta. Diz assim: não ameis o mundo. Você já conhece esse texto? Quem conhece esse texto aqui? Quem já viu em algum lugar? Levanta a mão aí, gente, para espreguiçar aí. Ok. Olha só o que é que diz o texto. Preste atenção, eu vou dizer novamente para você. Não ameis o mundo. Peremptório, definitivo, sem nenhuma dúvida. Não ameis o mundo. Ele vai mais além. Nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem alguma brecha para exceção? Tem alguma brecha para integração? Nenhuma. Eu disse: pronto, pastor, ferrou. Qual é a diferença disso para o isolamento? Vamos chegar lá. João continua dizendo qual é o problema de você amar um pouquinho o mundo, seletivamente o mundo, aquilo que lhe parece não pecaminoso no mundo. É porque diz assim, porque tudo que há no mundo, aí ele fala de 3 categorias: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Se você for lá para Gênesis capítulo 3, e você encontrar a primeira tentação a Eva e a Adão, aquela primeira tentação foi suscitar o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Onde é que estava a soberba da vida? Vós sereis conhecedores do bem e do mal, vós sereis como Deus. Soberba da vida. Onde é que estava a concupiscência dos olhos? Vendo Eva que aquela fruta era agradável aos olhos. Onde é que estava a concupiscência da carne? Vendo Eva que aquela fruta era apetitosa para comer. Então, aquilo que era concupiscência era um desejo desenfreado, e todo desejo desenfreado é paixão, que, diga-se de passagem, vem da palavra grega patos, de onde vem também a palavra patologia. O que é uma patologia? É uma doença. Então eu tenho um desejo, ou Adão e Eva tinham um desejo legítimo,
que por causa do pecado foi exponencialmente exagerado e chamou-se a partir dali concupiscência. A palavra grega epitimai significa um desejo que eu não consigo controlar. Então no mundo há desejos que eu não consigo controlar. Se há desejos que eu não consigo controlar, não dá para dar uma cheiradinha só. Não dá. Não dá para fazer só um pouquinho. Não dá para dizer isso aqui, fica difícil integrar. Aí onde é que vem a terceira opção que os cristãos tomaram durante 2000 anos? É o que eu chamo de relacionamento ou proposta redentiva. Cristãos no mundo, enviados ao mundo, com a missão de redimir algo ou alguém do mundo. É isso que eu proponho para vocês. Vida santificada, para mim, não é vida isolada, nem vida integrada seletivamente ao mundo. É você ter uma perspectiva e uma postura redentiva no mundo. Você não se isola, mas você tem uma missão no mundo. Ou seja, ter uma vida religiosa não é necessariamente uma vida não mundana. A questão é que se essa redenção, e preste atenção nisso, que isso aqui é importante, talvez o mais importante do que eu vou falar, se essa redenção que você propõe no mundo é apenas para salvar pessoas individualmente, para que elas vivam uma vida religiosa, como, por exemplo, que elas se tornem membros da sua igreja ou frequentadores da sua igreja, o resultado disso é uma vitória da secularização. Ué, pastor, como é? Quer dizer que se eu evangelizar alguém e essa pessoa se tornar membro da igreja, a secularização vence? É isso que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que se for apenas para isso, como se você estivesse no ministério de bater carimbo no passaporte celestial de alguém, para ela ir para o céu, quem vence é a secularização. Sabe por quê? Vamos voltar ao conceito? O que é que a secularização quer? É que a vida religiosa fique lá no seu cantinho, como um tamborete de duas pernas, sem atrapalhar o restante da casa. Se eu pego alguém do mundo e transformo ela num membro de igreja, e isso é tudo o que eu faço, e tudo o que ela vai fazer a partir de agora, eu estou dizendo assim, secularização você ganhou. O meu gueto cresce, mas o mundo aqui fora cresce muito mais. Porque enquanto lembra, a porta é estreita, e muitos poucos entram por ela, se tornam cristãos, muito mais se tornam secularizados. E aí a grande questão disso agora complicou, pastor. Isolar não dá, integrar não dá, redimir desse jeito também não dá. É porque, queridos, preste atenção, isso aqui é o mais importante. Ter uma vida religiosa sem exercício de influência no mundo é exatamente o que a secularização deseja. Então a proposta de redenção parece ser a mais eficaz, inclusive por ser aquela que parece estar embutida nas palavras de Jesus. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus orou assim em João capítulo 17. No entanto, é bom dizer que essa vida santificada não é sinônimo de vida religiosa isolada do mundo, trazendo gente para dentro da igreja. Vida santificada é isso, mas também é vida no mundo, sem ser do mundo e fazendo diferença no mundo. Senão Deus, na hora em que você se convertesse, batia o passaporte e mandava um transporte direto, você estaria no céu. Por que que danado Deus deixou você aqui na terra, meu irmão? Por que que Deus lhe deu cabeça, oportunidade, inteligência, saúde, se não for para fazer diferença na terra? Se o que valia para Deus era apenas a sua salvação, por que que você ainda está aqui? Então, vida santificada, por favor, não pense numa vida de uma pessoa que apenas nisso, ora muito, evangeliza muito, frequenta muito a igreja, mas sai de casa para a igreja, de igreja para casa, e no restante de todas as suas relações, nem fede nem cheira. Porque isso não é fé, não é vida santificada. E aí surgem as seguintes perguntas. Grava ou digita. Em que lugares, em que áreas da sua vida, em que você participa,
Quais relacionamentos interpessoais em que você está, que você entende que precisam ser redimidos, que você vê ali um processo de secularização, você já foi capaz de identificar, que você entende que não é se isolando disso que você vai conseguir resolver, que não é assimilando isso que você vai conseguir resolver, que você precisa redimir. Redimir é comprar para Deus, é resgatar para Deus. O que é que você precisa dos seus relacionamentos diários e cotidianos, nos lugares onde você vive, onde você estuda, onde você atua, que você precisa redimir? Vou dar um exemplo para você. Esses lugares não são apenas lugares físicos. As suas redes sociais são redentivas. O que é uma rede social redentiva? É quando eu uso aquele espaço, aquelas pessoas que me seguem, aqueles leads, aqueles temas, e de alguma maneira eu tento colocar sobre eles e neles uma perspectiva cristã. Aí eu uso isso de maneira redentiva. Eu nem saio do Instagram, seria isolamento. Eu nem curto tudo que está no Instagram e consumo tudo que está ali e perco todo o meu tempo com aquilo ali, porque isso seria integração. Eu sou seletivo e digo assim: o que é que eu posso redimir disso aqui? Resgatar para Deus. E o que é mais curioso, isso não é apenas uma questão religiosa. Quantas pessoas aqui gostam de esportes? Isso é juventude, né? Isso é juventude, todos nós gostamos de esporte. Quantas pessoas aqui gostam de cinema? Quantas pessoas aqui gostam de artes de um modo geral? Quantas pessoas aqui sentem a necessidade e não podem fugir de uma vida de estudo, de uma vida acadêmica? Quantas pessoas aqui pararam de estudar? Quantas pessoas aqui pararam de estudar? Pararam de aprender? Ninguém. Na educação, na arte, no entretenimento, na política, na cultura, nos relacionamentos virtuais, presenciais, há lugares em que Deus quer que você viva uma vida santificada, não isolada, não integrada, redentiva, redimindo, puxando aquilo para a influência de Deus. Para isso eu lhe faço 3 propostas. 3 propostas. Para você fazer isso, tá? Para você fazer isso. Para você não se isolar pensando que está vivendo uma vida santificada. Para você não integrar componentes do mundo achando que você pode selecionar o que Deus disse que no mundo não tem negociação. Para você de maneira redentiva fazer 3 propostas. Primeiro, seja o que for, conheça mais. Não seja superficial, pelo amor de Deus. Você vai falar de alguma coisa, conheça mais. Conheça mais. No mundo de hoje, eu estou dando essa palestra aqui, e tem gente com um smartphone, botando no Google ou em qualquer inteligência artificial, secularização, e conferindo o que eu estou dizendo. Isso acontece em sala de aula, isso acontece em palestras, isso acontece na igreja ou em qualquer lugar. Você sabe qual é o pecado mais grave que você pode cometer nessa área? É superficialidade. Se você não se aprofundar, você vai levar trote. Porque a primeira coisinha que você disser, quem vai estar com você vai dizer: não é isso. Você está sendo desonesto, você está sendo superficial, você está sendo cristão. Porque normalmente o cristão é essa pessoa que é assim, que vive embaixo de narrativas e não de profundidade. Então conheça mais, e aí, querido, prepare-se ainda mais. Porque o negócio está ficando Champions League. Não é mais Campeonato Brasileiro, não. Não é mais Série A, não. Você já assistiu o jogo de final da Champions League? E assistiu o jogo da final do Campeonato Brasileiro? Não é 2 esportes diferentes? Todos os 2 são futebol, né? Você olha e diz: não, peraí, desaprendemos. Não sabemos mais jogar esse futebol, não. É outro jogo. Outro jogo, é outro nível. Então hoje, no mundo em que vocês estão dizendo e vivendo, o papel mais ridículo que um cristão pode cometer é o papel da superficialidade, da ignorância. Ninguém vai respeitar você se você for falar
interagir acerca de alguma coisa que você não tenha o mínimo de competência, que hoje está disponível nesse negocinho aqui na minha frente, para falar sobre o assunto. Conheça mais, se aprofunde mais. Segunda dica: busque referências de pessoas que sejam modelos para você. Você é um estudante de antropologia na Universidade Federal da Paraíba. Você conhece algum antropólogo cristão que trabalhou antropologia de uma perspectiva cristã? Você tem que buscar, brasileiro ou não, tem que ter um. Você é filósofo, você faz curso de filosofia, você tem que buscar um filósofo cristão. Você é um advogado que não quer aceitar certos ativismos jurídicos e quer ser um cara constitucionalista, que se apoie no direito natural, enfim, naquelas coisas que são a base do mundo jurídico. Procure referências, procure modelos, porque ninguém cria a roda sozinho. Mais do que isso, crie companhias, construa relacionamentos que sejam cooperativos com você. Junte a sua turma, meu querido. Junte a sua turma na igreja, nas outras mocidades das outras igrejas, na internet, em grupo de WhatsApp. Junte a sua turma. O nome do jogo agora é cooperação. Você tem que saber, na sua área específica, quem está preocupado assim como você sobre esse assunto e se aprofundando como você quer se aprofundar. Junte a sua turma. Junte a sua turma. E hoje, deixa eu te falar uma coisa. Na boa. Na minha época, se eu quisesse saber de algum assunto, eu tinha 23 volumes da Enciclopédia Britânica para pesquisar. Gente, que preguiça é essa dessa geração atual que só dá gulgada para porcaria e trivialidade e não para se aprofundar do ponto de vista da sua cosmovisão e da sua confessionalidade cristã, com tanto material disponível e de boa qualidade. Ah, pastor, mas eu não sei o que é bom e o que é ruim. Procure seu pastor, procure outra pessoa modelar, porque as referências se autoalimentam. Por favor, conheça mais, se aprofunde mais. Terceiro, desenvolva na prática, desenvolva, para não ficar só cabeção, desenvolva na prática algum projeto de redenção. Qual é o projeto de redenção? Pode ser uma pessoa da sua turma da faculdade. Pode ser um professor da sua turma de faculdade. Pode ser 3 amigos seus que estão no mesmo curso que você. Pode ser um colega que em algum momento de desespero pediu oração por você. Faça dele seu projeto de redenção. Não fique pensando assim, rapaz, a tarefa é grande demais, esse monte de gente que eu preciso alcançar, tantas coisas que eu preciso conhecer. Deus quer usar especialistas com foco nos dias atuais. Faça o seu projeto de redenção. Cada um aqui tem que dizer assim, qual é o meu projeto de redenção? Quando Deus chamou André e disse assim, vem e segue-me, sabe o que ele fez? Ele fez um projeto de redenção. Qual era o projeto de redenção dele? Alguém sabe? O projeto de redenção dele era Pedro, o irmão dele. Ele foi em busca de Pedro, o seu irmão, e o levou ao Senhor. Quando Filipe ouviu o chamado de Jesus, como foi o nome da redenção dele? Natanael, porque ele chamou Natanael e se tornou o primeiro discípulo daquele discípulo que tinha se tornado discípulo de Jesus. Quem é o seu discípulo? Quem é o seu discípulo? Quem é seu projeto de redenção? Quem é o seu projeto de redenção, meu querido? Responda! Quem é o seu projeto de redenção? Está difícil de achar? Procure um, saia daqui e diz assim, rapaz, eu tenho que encontrar um projeto de redenção. Deus quer me usar na vida de alguém, num lugar, fazendo uma coisa, mas não é possível que eu não possa fazer para alguém uma coisa num lugar. Nem todo mundo é bom em tudo. Deus chama alguns para ser bom, ou para serem bons em alguma coisa. Deus quer que você seja bom nesse projeto de redenção, nem que seja numa pessoa só. Ok? Curiosos sobre o que eu respondi à moça que queria fazer o curso de psicologia? Posso terminar agora? Bam, 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 bam.
Eu disse algumas coisas para ela. Eu disse assim: querida, o risco é real. O risco de perder a fé é real. Se eu fosse você, eu não subestimaria esse risco. Eu não iria para a faculdade para fazer esse curso naquela universidade, como está hoje, com a guarda baixa. Agora, por outro lado, não chegue arrotando o cristianismo. Tem alguns professores universitários aqui, a coisa pior que tem no mundo é no primeiro dia de aula, um cara que é crente ou uma menina que é crente, já pegaram a carteira de membro da sua igreja e no primeiro assunto que for para debater, ela mostra dar uma carteirada e diz assim: sou crente. Sou crente. Dá logo a carteirada para a pessoa, arrotando o cristianismo. Sabe o que acontece? Todo mundo coloca o cartão na testa dela, diz: agora você vai ser nosso alvo. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Você não arrotou o cristianismo? Você não arrotou fé? Então, na hora que você arrotou fé, você vira alvo. Chegue por baixo. Deixe que sua atitude fale por si mesmo. Esteja pronto para quando o evangelho, vivido por você na sala de aula, no lugar de trabalho, começar a abrir os ouvidos das pessoas, você começa a pregar o evangelho. Você consegue entender isso, meu querido? Você consegue entender isso? Viva para poder despertar sabor, sede, como todo sal deve ser. Ilumine, mesmo que seja pouquinho, porque aquelas borboletas que estiverem voando na escuridão serão atraídas por sua pequena luz. E a única coisa que você tem que fazer é o que o corinho dizia quando você era criança na igreja: não deixarei que a minha pequena luz apague. É só isso que Deus quer que você faça. Seja uma pequena luz. Deixe que sua atitude fale por si mesmo. Foi o que eu falei para aquela garota. Aí disse agora mais para ela. E está tudo na palestra que eu acabei de dizer. Prepare-se mais, tanto intelectualmente como espiritualmente, para fazer aquilo que eu chamo mais importante. Olha só: apologética evangelística eficaz. Apologética evangelística é quando você tem por objetivo ganhar mentes e corações das pessoas, ao invés de ficar defendendo sua religião. Você concorda comigo que quando você fica nas cordas, lá na faculdade, no canto do ringue, só levantando a sua guarda e defendendo por que ser presbiteriano é melhor do que ser católico, do que ser da sua igreja é melhor do que ser da igreja do outro, e você só levanta aqui, tentando se defender, você não consegue ganhar nada a não ser apanhar pouco. Mas quando você está desejando conquistar mentes e corações, você faz uma apologética, ou seja, uma defesa da fé evangelística. E aí você não tem que entrar naquele dilema: ganho a discussão ou perco a pessoa. Não, porque você vai perder a pessoa e perder a discussão. Você tem que entrar no seguinte sentido: eu vou ganhar a pessoa, ganhar a discussão. Para isso você precisa se preparar de maneira apologética e defendendo a sua fé. Disse mais ainda para ela: mantenha-se integrada a uma comunidade de fé. Porque uma das coisas que a faculdade faz, que o trabalho faz, é quando a gente começa a ter mais identidade com as pessoas lá naquele ambiente do que com as pessoas aqui na igreja. E o inimigo sopra e diz assim: vejo muito mais autenticidade no pessoal da faculdade do que daqueles seus irmãos na igreja. É claro que existe hipócrita na sua igreja, você é o primeiro deles. É claro que vai existir dissimulação na sua comunidade de fé. O diabo é que vai mentir para você dizendo que lá no mundo é pior. E aqui vale o princípio da arca de Noé. Sabe qual é o princípio da arca de Noé? Dentro da arca é um cheiro ruim danado. Todo tipo de bicho roncando, mugindo, fazendo todo tipo de barulho e você tendo que viver com eles. Mas a alternativa a estar dentro da arca de Noé é estar lá fora no dilúvio. Qual das duas você tomaria para si? Estar dentro da arca ou estar lá fora no dilúvio? Então a sua comunidade de fé é a sua arca, meu querido. Os seus vínculos são fundamentais, são pessoas que vão orar por você, que vão passar por problemas como você e vão lhe ajudar. E busque ajuda sempre. Quando você começar a ser questionado na sua faculdade, no seu trabalho, em qualquer lugar, acerca de algum artigo de fé que você tenha,
Não diga assim, isso é bobagem. Não, leve a sério. Traga para seu pastor, traga para um professor de escola dominical, traga para algum lugar e alguém e diga assim, me ajude com isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu faço isso hoje. Há 2 semanas, eu li um artigo de um ateu na revista, no jornal Folha de São Paulo, digital, e eu achei o argumento dele contra Deus extremamente inovador. Eu tinha algumas ideias de como, se eu tivesse junto com ele, eu responderia aquilo. Mas foi o que eu fiz. Eu não sou bobo. Relacionamento em igreja é para isso. Eu disse assim, estou te enviando esse link, dá uma olhada no que esse cara falou e me diga como é que você responderia. Sabe para quem eu enviei? Jonas Madureira, Guilherme de Carvalho, Pedro Dutti, Davi Charles Gomes e mais alguém que eu não me lembro. E por que eu mandei isso para eles? Porque era um argumento de natureza tão filosófica que eu não alcançava. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque vai ter sempre alguém que vai poder lhe ensinar alguma coisa se você pedir ajuda. Então não embuta e esconda as suas dúvidas de fé. Pelo contrário, exponha e pergunte a quem sabe talvez um pouco mais do que você. Aí você sobrevive na universidade ou em qualquer outro lugar. E finalmente, claro que eu não respondi assim para a menina, né? Porque se eu respondesse assim para a menina, ela ficaria assustada, né? Foi mais sintético, foi mais coloquial. E aí eu termino. Eu disse assim, se você decidir continuar e fazer esse curso, que a decisão de fazer ou não era dela, né? Não era eu que ia dizer para ela, faça, não. Você que sabe. Agora, se você decidir, seja a melhor estudante e futuramente a melhor profissional. Mas entenda, desde já, que vida acadêmica, vida profissional ou qualquer outra coisa que faça parte da sua jornada é só um pretexto missional para Deus lhe usar para redimir com o que você vive e com o que você prega pessoas que estão no mundo. Um dia você vai ganhar dinheiro e eu espero que você ganhe muito dinheiro. Um dia você vai ser uma pessoa respeitada na sua vida acadêmica e profissional e eu espero que você esteja entre os melhores. Eu quero estar velhinho e vendo a história da sua vida ser publicada em qualquer grande revista científica ou de circulação mundial, pessoas lhe fazerem de referência. Um dia, quem sabe, você vai ter um papel fundamental na política e no governo desse país e eu quero aplaudir você e ir para o seu comício, se é que vai ter comício naquela época. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, nada disso é um fim em si mesmo. Isso é pretexto para Deus lhe usar. Portanto, não se abestalhe com o dinheiro, nem com o sucesso, nem com a competência. Isso é só pretexto para Deus lhe usar no mundo para onde você está sendo enviado. Que Deus lhe abençoe. Amém. E agora, Diego? Vai ter tempo para o pessoal conversar? Não vai ter tempo não, né? Estourei tudo, né? Quebrei a banca mesmo, né? Vamos ficar de pé então, pelo menos para orar, porque pastor depois que prega normalmente gosta de orar, sabe? Pelo menos para orar, e depois aí vocês fazem o que o pessoal vai mandar aí, tá bom? Você entendeu o que Deus quis falar com você? Amém? Amém. Dá um aleluia de presbiteriano. Aleluia. Rapaz, vocês estão quase pentecostal, viu? Aleluia de presbiteriano, senhor. Então, se você entendeu o que é que Deus falou com você, agora fale com Ele. Diga, Senhor, esse negócio aqui me pegou nesse ponto, me constrangeu nesse, me confortou naquele. E aí você fala com Deus, porque nós vamos orar, você falando com Deus, respondendo ao que Deus falou a você. Tá bom? Se ajudar, feche os olhos e vamos falar juntos a Deus. Ó Senhor, que alegria ver essa juventude aqui diante dos meus olhos, que alegria ver esse compromisso, esse desejo de estar junto. Que alegria, ó Pai, poder ministrar o coração deles. Tu sabes como isso renova a minha alma. Muito obrigado, Senhor, por essa juventude preciosa que está sendo cultivada em comunidades de fé da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, em vários lugares desse estado, no meio de um mundo tão hostil, mas cada vez mais hostil, em que o Senhor nos colocou na nossa vida aqui, no nosso tempo de jornada na terra.
Ao mesmo tempo que eu me alegro, eu te peço, Senhor, guarda essa turma, Pai, guarda esses jovens com o teu amor e o teu cuidado. Eu não peço que os tires do mundo, eu peço que o Senhor os livre do mal, Pai. E na medida em que eles estiverem comprometidos contigo, juntinhos a ti, eles sejam fortes para poder influenciar, mais do que ser influenciados. Abençoa essa juventude, que a palavra que o Senhor falou ao coração de cada um deles de maneira distinta e singular, seja a palavra que, respondida por eles, tenha poder de mudança, de influência, de capacitação para eles. É isso que nós te oramos juntos em nome de Jesus. Amém.